Olá, começa agora mais um Eu Sofri. Meu nome é Caterine Steffen e hoje ao meu lado estão o Felipe e o Lucas, que foram vítimas de tráfico humano e foram para o Mianmar, foram traficados para o Mianmar. Eles vão contar aqui pra gente hoje todo esse drama, toda essa história de ter caído num golpe, numa oferta de trabalho, de terem sido traficados para um outro país e de todas as torturas que eles sofreram nesse meio tempo enquanto aplicavam golpes digitais em pessoas ao redor do mundo inteiro. Sejam muito bem-vindos, meninos. Muito obrigada por estarem aqui conversando com a gente. Antes da gente começar de fato, eu queria entender o começo. Como é que foi para vocês receber essa proposta de emprego? Ou por onde vocês receberam essa proposta? Então, eu já estava na Tailândia quando eu fiquei sabendo do trabalho. Antes eu morava nas Filipinas, onde eu trabalhei por quase um ano. O meu contrato acabou e eu sempre quis conhecer a Tailândia. Sempre foi meu sonho desde pequeno. Estudei tailandês, sempre escutei música, assisti série. E como é perto, né? Era muito barato e eu tenho uma melhor amiga lá também. Comecei a trabalhar num hostel como voluntário e estava buscando um trabalho para poder ficar por lá, né? Um amigo meu me passou um grupo no Telegram, que até então era confiável, porque um amigo dele já tinha conseguido um trabalho. Nesse grupo tinha vagas para vários lugares, para Tailândia, para o Camboja, para as Filipinas, para Dubai. E eu escrevi, né, uma apresentação nesse grupo. Falei: oi, meu nome é Lucas, falo tais línguas, tô aqui na Tailândia, quero encontrar alguma coisa aqui. Recebi o contato eu acho que de 2, 3 pessoas. Cheguei a fazer 2 entrevistas, fiz com uma outra empresa, mas eu não gostei muito da forma que ele falava. E que conversei com um menino que ele era da Armênia e ele falava espanhol. Eu falo espanhol porque eu morei quase 10 anos em Buenos Aires. Então eu me senti mais à vontade, porque era uma língua que eu domino mais. Ele foi muito educado sempre. Conseguiu, né, fazer o processo que é enganar, já começa aí. Nós vamos para esses lugares enganados. E ele me pediu um vídeo, eu fiz um vídeo falando em português e em inglês, porque até então eles iam abrir uma nova equipe para atender brasileiros. E passei, eles pediram depois para fazer uma entrevista com o RH. Com o RH também passei, eles já queriam que eu fosse no dia seguinte. Como eu estava nesse hostel, eu tinha que avisar a dona, tinha que avisar minha família, meus amigos, todo mundo muito feliz, porque era um salário bom, de $1.500. Para mim não pareceu nada absurdo, porque é a base que eles costumam pagar mesmo para brasileiros. E nas Filipinas eu ganhava mais ou menos isso, então para mim era algo que estava ali. Uma folga por semana, durante 6 meses, e eles iam dar um visto de trabalho, que é algo muito importante na Tailândia. Por conhecer já o país antes de ir para lá, eu sei que era algo importante, porque lá não é eu chegar e eles vão dar um visto para mim, tem que ter um motivo, ou um trabalho, ou eu casar com algum tailandês, ou enfim. E falei, ok, se não me engano foi numa quinta-feira, eu falei, na segunda-feira a gente, né, você pode mandar o carro. Chegou na segunda-feira, veio um carro, me pegou na porta do hostel. Até então pareceu tudo ok. Ele pegou meu passaporte, tirou uma foto, mandou lá para eles, uma foto minha, né, para confirmar que já estava comigo. E começamos. O trabalho não era em Bangkok, era numa cidade que chama Mae Sot, que de Bangkok fica entre 7 a 8 horas de carro. Então, começou a viagem, o meu contato com a pessoa, né, com o motorista, sempre a gente conversou bastante, ele não falava muito bem inglês,
Eu falo um pouco de tailandês. Perguntei para ele se ele conhecia cantores de lá, atores de lá, porque como eu falei que eu gosto, né? Conhecia, mostrei uma foto com uma cantora que eu tinha tirado dias antes. Ele colocou uma música, então a gente teve um bom contato ali. Se no fim das contas ele sabia o que ele estava fazendo também, para onde ele estava me levando, também não sei. Porque pode ser que nem ele saiba, né? Que eles trabalham tão bem. E depois de quase 8 horas, chegamos na cidade, num posto de gasolina. Aí já começou a mudar de carro, né? Já foi o primeiro carro que chegamos lá, tinha um novo carro e eu tive que seguir a viagem com esse novo carro. Depois andamos mais um tempo até um novo lugar que mudou de carro novamente. Esse terceiro carro a gente andou por um tempo mais até ele entrar numa estrada de terra. De um lado eram casas, do outro lado era árvores só. Até que parou na frente de uma casa, tinham 3 homens. Cada um pegou minha mala, um pegou uma sacola que eu tinha e um pegou a minha mochila. E ele falou assim, agora você segue com eles, que você vai até a empresa. E eu tô fazendo um resumão. Por favor. Começamos a entrar no meio da mata. E era de noite, então tudo escuro, eles usando uma lanterna celular. Até que a gente parou na beira de um rio e tinha um barquinho. E do outro lado via que tinha luz, né? Não dava para ver bem. E a gente teve que entrar nesse barco e passamos pro outro lado. Como eu não conhecia, para mim até então estava tudo ok, mas eu já estava um pouco assustado. Por essa mudança toda hora, eles não falavam mais inglês, não tinha um entendimento ali. Quando chegou do outro lado, eu já vi pessoas com armas. E armas grandes. E já vi algumas placas e já não era mais tailandês, era em birmano, que é a língua de Myanmar. Então já fiquei com medo, tanto que eu tava conversando com um amigo meu e falei: tá diferente, tem pessoas com armas, nas placas não é mais em tailandês. Mandei uma localização aí e a partir daí depois peguei mais 2 carros, né? Até chegar no lugar da empresa. Felipe, me conta então a sua experiência. Como eles entraram em contato com você e como foi essa transferência sua para a Tailândia? Então, eu já fazia uso do Telegram, né? E no Telegram existem vários grupos de vagas de emprego. Eu entrei num desses grupos, coloquei lá que eu estava procurando emprego, falei as minhas experiências, né? Eu tinha experiência já como líder de equipe e me expliquei lá no grupo, né? Após isso, a mesma pessoa que contatou o Lucas me contatou, só que eu não dei trela para ele, porque eu já sabia que tinham traficado o Lucas. Eu não dei trela para ele. E 2 semanas depois, a dona da empresa entrou em contato comigo. Só que eu não sabia que eles tinham coligação, esse outro cara e a dona. E a dona se mostrou muito simpática. O que foi me oferecido foi um salário de $2.000. Era para trabalhar em Mysalt, numa empresa de call center. Falaram que eu ia estar liderando uma equipe de brasileiros. E tudo bem, ela se demonstrou uma boa pessoa também. Fiz 2 entrevistas. A primeira entrevista foi com um homem. Fiz a primeira entrevista com ele, passei. 5 minutos depois, eu fui lá e tive que fazer uma entrevista com o pessoal do RH. Só que eu estava um pouco desconfiado, porque a entrevista não foi por chamada de vídeo pelo Zoom, só que não teve vídeo nem nada. Eu mostrei meu rosto, só que eles não mostraram o rosto deles, entendeu? E tá. Eu falei, eu acho que eu não vou passar, né, nessa segunda entrevista. A dona da empresa mandou mensagem pra mim. Falou, você passou, e isso e aquilo, parabéns. Quando você pode vir trabalhar? E aí eu falei pra ela, acontece que
tem já casos de brasileiros que foram aí pra Mianmar e já foram traficados. E aí ela começou com a conversa dela. Não, eu nunca vou fazer esse tipo de coisa. E ela conseguiu entrar na minha mente, sabe? E ela mandou também o link de um grupo no Telegram, onde nesse grupo de Telegram tinham usuários fakes, que você pode comprar usuários fakes para entrar nos seus grupos de Telegram. E lá dentro desse grupo mostrava a tal acomodação da empresa e o tal escritório da empresa. O que tinha nessas imagens? Era uma acomodação boa, confortável? Como é que era? Sim, era imagens de uma acomodação, era uma acomodação muito boa, tinha 2 beliches, se eu não me engano, numa das fotos, aí mostrava o banheiro também, mostrava uma sacada linda lá em Massaut, depois mostrava o escritório da empresa, era um escritório bem bonito também, e era isso, e explicando bastante sobre a empresa também. Depois disso, eu falei, não, é real mesmo. E que ela conversando comigo, ela mandou até áudio pra mim também, muito simpática. Aí, 2 dias depois que eu passei na entrevista, eu falei pra ela, ó, você pode comprar minha passagem, que eu vou pedir minha demissão na empresa onde que eu tô agora. Isso você estava no Brasil? No Uruguai. No Uruguai. Isso. E aí pedi a demissão da empresa no Uruguai. 2 dias depois eu viajei pra Tailândia. Chegando na Tailândia, um motorista da empresa me buscou no aeroporto. Muito simpático também. E a gente viajou durante 8 horas até Mysore. Foi uma viagem com paradas também. A gente parou para ir no 7-Eleven, que é uma loja de conveniência muito conhecida lá na Ásia. A gente parou para ir no banheiro também. E teve uma hora que eu notei o nervosismo do motorista. Ele estava suando. Isso foi bem na hora que a gente passou pela imigração. Porque entre a província de Taka e de Mysore, tem uma imigraçãozinha. E aí os guardas da imigração pediram para eu descer e mostrar meu passaporte. E aí eu desci, mostrei meu passaporte e eu notei a inquietude dele dentro do carro. E aí perguntaram para mim, o que você tá fazendo aqui? Por que você veio até Mysore? Isso gravando um vídeo. Aí eu falei, eu vim a turismo. E ele falou, tudo bem, seja bem-vindo a Mysore e prossiga sua viagem. E aí voltei pro carro. Após passar pela imigração, nós andamos, eu acho que por mais uns 20 quilômetros. Fui para um hotel. Nesse hotel eu dormi. Acordei eu cheguei no hotel por volta de umas 1h da manhã. Acordei às 8, com a dona da empresa me ligando e mandando mensagem para mim, falando que o motorista já estava indo me buscar. Falei pra ela, tudo bem. Na hora que eu desci, que eu fui levar a minha mala pro carro, era um carro totalmente diferente já. E aí eu perguntei pra dona da empresa, mas por que outro carro? Ela falou assim, isso é normal, isso é normas da empresa. A questão do turismo, de você ter respondido ali para a polícia local, isso você foi instruído a responder aquilo ou foi o que você achou mais É porque em conveniente? todas as oportunidades de emprego, todas as vezes que eu saí para fora do Brasil, eu falei isso. Entendi. Em todos os países que a maioria das empresas, quando você vai trabalhar fora, elas falam para informar que a gente está indo a passeio. E chegando lá, eles dão o visto pra gente. Entendi. E foi isso. Entrei dentro do carro. Nisso que entrei dentro do carro, me levaram para uma casa. Eu acho que a viagem durou mais ou menos uns 30 minutos. Entrei numa casa. Nessa casa só tinham pessoas tailandesas. Eu mudei de carro novamente. Só que eu não perguntei o porquê que eu estava mudando de carro, porque ninguém falava inglês nessa hora. Eles falavam só tailandês. Entrei no carro, andei durante mais 20 minutos. Cheguei num campo de terra batida, sabe aqueles campos do sertão? E aí, quando eu cheguei lá, eu vi 3 caras. Os 3 caras estavam armados. E aí era o campo, um rio e o outro lado. E a mesma história, assim, a mesma coisa. Isso. Os caras pediram para eu entrar, foram muito simpáticos comigo, me deram até água. E
falou, agora você vai atravessar o rio. E atravessei o rio. A travessia durou, eu acho que 2 minutos. 2 a 1 minutos. É muito próximo mesmo. Aí eu entrei numa espécie de uma selva, no meio de uma mata. E na hora que eu cheguei nesse local, aí tinham mais guardas, armados também. E eles estavam com roupa do exército também. E pediram para eu esperar mais 20 minutos, até um outro carro chegar. Nessa hora que eu estava esperando, eu vi gente indo para Tailândia, gente voltando da Tailândia, chineses, indo e voltando para Tailândia. Depois chegou um outro carro, uma picape vermelha. Nessa picape vermelha tinha 5 caras em cima do, vamos dizer, capô da picape. E tinha um motorista. E todos os 5 caras, mais o motorista, estavam armados, com armas grandes. E pediram para eu entrar. Eu entrei, a gente fez uma viagem de 1 hora até uma segunda casa. Foi nessa viagem de 1 hora que eu notei que eu não estava mais na Tailândia, que eu estava em Mianmar. Porque eu vi placas também em birmanês. Nesse momento eu não tive reação, eu não sabia o que fazia. Eu mandei a localização para o meu amigo. Quando eu mandei a localização para o meu amigo, o sinal parou. E eu já tinha avisado para o meu amigo, se eu mandar a localização é porque algo está acontecendo comigo. E depois dessa 1 hora de viagem, me colocaram numa outra casa, esperei mais 20 minutos, até que os donos da empresa foram lá e me buscaram. Assim que eu cheguei na empresa, eles pediram meu passaporte, meu celular, e revistaram a minha mala, fizeram um teste também de HIV em mim, e falaram que eu ia comer naquela hora. Eu falei, tudo bem. Eu achei estranho, porque eles tinham pego meu celular. Nas outras empresas que eu trabalhei, eles nunca tinham pego meu celular. Nunca tinham revistado a minha mala. Mas eu não falei nada, porque eu tava com medo pela minha vida, porque o tanto de guarda que tinha lá, o tanto de arma que eu tinha visto na minha frente, eu sabia que não era um lugar bom também. Fui lá, comi. Quando eu tava comendo no refeitório, eu vi um cara passando com uma arma de choque. Aquilo já me causou um pouco de espanto. Comi, não comi muito, porque eu já tava nervoso, né? Depois que eu comi, eles mandaram eu voltar pro dormitório. Como era esse dia a dia de trabalho de vocês lá dentro? No que vocês tinham que trabalhar e como é que tudo isso funcionava? Nós tínhamos de 15 a 17 horas por dia. Começava às 5h30 da tarde e até às 8, 9 da manhã, dependia muito deles. O trabalho em si, nós tínhamos que conversar com pessoas que eles chamavam de clientes. Tinha algumas pessoas lá da Etiópia que usavam os celulares conversando no TikTok, pegava números, eles iam seguindo as pessoas seguiam de volta, mandavam uma primeira mensagem: oi, meu nome é tal, eu quero fazer novas amizades, mas eu não uso muito TikTok, você pode me passar seu número? Esses números eles mandavam para as equipes, né, que entravam em contato com os clientes, e lá a gente tinha que criar uma relação com esses clientes, no caso. Vocês se passavam por alguém para criar essa relação? Por uma mulher, e também depois teve um personagem masculino que falava. No caso, essa mulher ela falava com homens, esse masculino falava com mulheres. E tinha um roteiro. Nesse roteiro, cada dia era uma coisa diferente, eram 4 dias. No primeiro dia tinha que saber as coisas básicas: nome, idade, de onde que era, do que trabalhava, quanto ganhava, que era muito importante, hobbies e algumas outras coisas para depois, quando acabasse esse roteiro, ou então no meio, a gente criar novos assuntos com o cliente. No segundo dia era a vida cotidiana, ela ia tomar um café, depois ia para academia, depois voltava para casa, tomava banho, comia. Nesse meio tempo, o cliente também tinha que compartilhar as coisas que ele estava fazendo, fazia muitas perguntas. Era como se fosse você criar uma amizade com a pessoa, então algo mais amoroso, que era a maioria das vezes. Dizer também que a gente usava fotos também. Sim, para tudo tinha fotos. Mandava fotos da modelo comendo,
eu vou... Agora fui na academia, a gente mandava foto da modelo na academia. Eu vou tomar banho, a gente mandava vídeo de uma mulher com o pé na banheira. A gente mandava foto, agora eu vou trocar de roupa. A gente mandava foto da mulher com baby doll também, que chamava muita atenção dos homens, principalmente. Isso tudo para ambientar ali, para o cliente que ele estava num ambiente seguro, que aquilo era válido. Então era muito bem estudado antes de dar esses golpes. Para criar uma amizade, criar uma relação com a pessoa, até você começar a tirar o dinheiro dela. E como funcionava essa parte? No quarto dia, essa mulher, ela tinha a profissão dela, que era fashion designer. Ela tinha uma loja de roupas e tinha um negócio online na Wish, que é uma plataforma de compra online. Na verdade, era um site fake, né, feito por eles. E ela ganhava comissões por finalizar pedidos nesse site. Então, no quarto dia, ela está muito ocupada, ela pede ajuda para ele. Ele começa a ajudar, primeiro ele tem que fazer os pedidos pela conta dela, depois pela conta dele, e ele também vai ganhar uma comissão por ajudar ela. Logo depois, ele tem que baixar um aplicativo de cripto, que pode ser, eu não sei se pode falar nomes, Binance, Bijet, Bybit, OKX, Coinbase. E lá tem que fazer a conversão do dólar para mandar para cripto, para depois trocar para moeda do país. E a pessoa recebia na conta um valor real, que era de 20 a 30 dólares, aí então ia depender da conversão para a moeda do país. Nisso, a pessoa ficava muito feliz, ela também falava, eu estou muito feliz porque é a primeira coisa que a gente faz junto. Ela sempre deixava claro que ela gostava muito do país, dessa pessoa, e que ela planejava ir daqui 1 ou 2 meses. Então a pessoa ficava ansiosa de encontrar, dependia se era como amizade ou amoroso. Muitos queriam casar com ela já no primeiro dia, ficava muito interessado, porque era uma mulher bonita, asiática, de 30 anos, bem-sucedida. Então eles se interessavam bem nela. Já no quinto dia, era a segunda ajuda no site. E primeiro ele tinha que fazer na conta dela, depois fazia na conta dele. Aí existia uma ordem que era a ordem da sorte. Porque quando começava, ela tinha que recarregar um valor para ir terminando esses pedidos. Porque até então, você comprava o pedido, quando você comprava, a loja te pagava uma comissão e te devolvia o dinheiro. Então você nunca comprava de verdade. Era só para fazer com que a loja na Wish ficasse entre uma das primeiras, das mais vendidas. Esse era todo o roteiro que eles bolaram, né, para fazer isso. E no segundo dia, o cliente também tem uma ordem da sorte. Aí ele tem que colocar o dinheiro dele, que aí já vai ser um dinheiro real, e começa a tirar o dinheiro da pessoa. No mínimo era 100 dólares. Aí depois dependia muito do que os chineses, que eram os chineses que faziam essa parte de conversar com ele para ele depositar. Dependia muito de quanto que ele ia colocar. E então a pessoa ia colocando esse dinheiro. Sim. E ela não conseguia retirar? Ela conseguia retirar até um certo valor. Teve já uma, vamos falar cliente, né? Uma cliente que eu consegui acabar dando golpe nela. Ela conseguiu sacar 280 dólares da plataforma. E após esse saque, o chinês convenceu ela a investir valor maior na plataforma. Ela investiu e, como sempre, as ordens da sorte vinham e ela tinha que recarregar. Ela conseguiu terminar toda a tarefa e conseguiu ganhar 5 mil dólares. Eu fui lá e ensinei ela a fazer o saque e tudo. Só que demorou um dia para o dinheiro cair. Passou um dia, o dinheiro não caiu na conta dela. Nisso que não caiu na conta dela, eu fui lá e mandei mensagem para ela: meu amor, mande uma mensagem pro Customer Service, né, que é o atendimento ao cliente. Nessa mensagem você pergunta o que aconteceu com o seu dinheiro, que o dinheiro não está na conta.
O dinheiro saiu da plataforma, só que não está na sua conta. E aí, nisso, o atendimento ao cliente manda uma mensagem para ela. Para você conseguir fazer a conclusão do seu saque de $5.000, você precisa pagar uma taxa de 20% do valor. Só que não para aí. Ela sempre vai pagando taxa, vai pagando taxa, vai pagando taxa. Só que no final ela não consegue sacar esses $5.000. Só vai tirando o dinheiro da pessoa e a pessoa nunca vai ter dinheiro de volta. Entendi. Então aí a gente tem 2 golpes em um. É o Isso. estelionato amoroso e o golpe do abate do porco. Sim. Sim. O abate-porco funciona da seguinte maneira. Primeiro você engorda o porco e depois você abate ele. Era a mesma coisa que a gente fazia. A gente primeiro dava para os clientes para depois tirar dos clientes. Entendi. E vocês tinham alguma meta de quantia, assim, de dólar por mês, de dólar por dia que vocês tinham que arrecadar através desses golpes? Sim, a gente tínhamos... Cada equipe tinha uma meta mensal. A minha equipe era diferente da do Lucas. A meta da equipe do Lucas era uma das maiores, que era $10.000, se eu não me engano. Então, era $10.000 por pessoa. Por mês? Por mês, isso. Na minha equipe, se eu não me engano, eram 14 pessoas. Então, cada um tinha que ter $10.000. E eu queria entender o que passava na cabeça de vocês quando vocês estavam sofrendo esse tipo de tortura. Eu não sofri tanto, mas quando eu via as pessoas sofrendo, eu me sentia vulnerável, eu me sentia... Eu não sei qual é a palavra que eu posso usar, mas eu me sentia mal por eu não poder estar ajudando. Sabe? Eu queria estar lá ajudando, só que eu não podia, porque se eu fizesse alguma coisa para tentar ajudar, eu era punido também. Entendi. E você, Lucas? Eu me sentia muito humilhado, mas na parte quando eles me batiam, porque não era 1, 2 vezes, era de no mínimo 5 até 60 uma vez. Uma das meninas levou 60 pauladas, mais o choque. Eu acho que a máxima que eu levei foi entre 25 a 30. E a gente não pode reclamar. Se reclama, eles colocam mais. Mianmar tem vários complexos, não era só um nosso complexo. Tem o Kiki Park, tem vários tipos de complexo. E também, já avisando, a gente não estava no Kiki Park. Não. O Kiki Park foi uma estratégia para não vazar a nossa localização exata. Mas a gente não estava no Kiki Park. Esse KK Park, ele fica próximo à fronteira. Esse nosso ficava muito mais adentro. Eu acho que da fronteira dá quase 1 hora de carro. Sim. Isso foi veiculado na mídia Sim. diversas Já para vezes. dificultar a nossa localização. É porque esse é muito famoso porque já tem há anos. Esse Aham. nosso, eu acho que tinha 7, 6 meses. Entendi. A pessoa lá que Mas eu isso lembro, foi nosso colega, ficou 6 meses lá. Mas isso foi vinculado à imprensa pela nossa própria segurança. Sofrer essa tortura constantemente causa não só sequelas físicas, como Sim, psicológicas. Sim, tinha muita tortura psicológica também. Porque eles ficavam falando na nossa cabeça o tempo inteiro. Falava, se no fim do dia você não bater essa meta, você vai ser punido. Então a gente ficava pensando, a gente ficava 17 horas na frente do computador. E pensando, tentando dar o nosso melhor, buscando uma pessoa para conseguir fazer o saque, ou então fazer uma recarga, para eles não fazer nada com a gente. E eles ainda falavam pra gente, não veja a punição como algo ruim. A punição faz bem pra você. A punição não é algo ruim. Não fique pensando sempre na punição. E como era essa comunicação de vocês com os familiares? Eu mandava mensagem para um amigo meu, que é esse amigo que eu mandei mensagens quando eu estava chegando, e ele repassava para minha família. Eu sempre mandava mensagens em código, em diminutivo das palavras, até que foi descoberto. Então eu nunca mais mandei. Foi descoberto porque eles... eu não sei se foi uma orientação da mídia ou da polícia. Até hoje eu não sei, porque eu não pude conversar com ninguém ainda, faz pouco tempo que a gente chegou. E uma amiga mandou uma mensagem para um dos chefes, porque como era o Telegram, eu remandava as mensagens e ele remandava num grupo. Ela mandou uma mensagem para o chefe achando que ele talvez poderia me soltar,
informando: oi, eu sou amiga do Lucas, a mãe dele tá muito doente, o avô é muito idoso, a gente precisa dele aqui. E isso, depois dessa mensagem, que foi uma tentativa de ajuda, mas lá dentro a minha vida começou a. Se já era ruim, ficou pior. Uhum. Eles me espancaram, me colocaram preso. Eu fiquei, eu acho que 8 dias preso. Me deram muitas pauladas, muitos choques e queriam que eu falasse quem que me ajudava. Porque tinha uma das meninas que namorava com um birmano e ele tinha acesso ao celular. Mas não, eu sempre mandei as mensagens pelo computador da empresa e eu apagava porque no Telegram tem como você mandar e apagar. Uhum. Depois disso, eles até mudaram de rede social, eles começaram a usar pelo Skype. Entendi. Então, foi todo... Alguém, né, na tentativa de te ajudar, Sim. mandou mensagem para esse chefe da empresa? Sim. Eu não sei porquê, até hoje, realmente não sei porquê. Eu entendo que foi uma forma de ajuda, mas lá dentro, a única coisa que eles queriam era punir a gente e fazer com que nós nos sentíamos mal, humilhados, que era o que eu me sentia. E eu não conseguia concentrar, porque eles ficavam falando, não discriminando os chineses, mas eles falando em chinês na nossa cabeça, eram músicas muito altas, então a gente não conseguia concentrar também. Uhum. Então também era um motivo, né? Não sei se eles faziam a propósito para tentar punir a gente mais. Uhum. E existia esse monitoramento para ver se vocês estavam falando com outras pessoas? Sim. Depois que eu comecei a passar a contactar a minha família, se eu não me engano foi umas 2 semanas depois, eles colocaram um aplicativo de rastreamento no meu computador, no computador do Lucas e no computador dessa amiga nossa que tinha contato com esse namorado birmanês. Uhum. E eles ficavam monitorando ao vivo a nossa tela do computador. E aí eu fiquei durante 15 dias sem contato com a minha família. Eu esperei a poeira baixar, eles esquecerem desse programa e aí voltei a contatar a minha família. Entendi. Nesse processo, o que passava pela cabeça de vocês? Eu só queria sair daquele lugar. Só isso. Uhum. Não importasse se eu ia sair de lá vivo, se eu saía de lá morto, eu só queria sair daquele lugar. A gente sabe que o Itamaraty não prestou ajuda. A família de vocês sabia que vocês estavam lá, foram traficados, estavam nessas condições precárias e sendo torturados constantemente. A família de vocês pediu ajuda para o Itamaraty, mas não foi feito nada. A gente teve acesso às comunicações oficiais do Itamaraty com as famílias e foram sempre muito protocolares, foram sempre muito burocráticas. Sim. Inclusive, auxiliando as famílias a contatar a embaixada brasileira na Tailândia, contatar a polícia tailandesa, coisa assim inimaginável, né? Eu queria entender qual foi o papel da The Exodus para conseguir resgatar vocês e como é que aconteceu esse resgate oficialmente. Foi a The Exodus que fez todo o resgate da gente. O Itamaraty não ajudou em nada, o governo brasileiro não ajudou em nada. A única coisa que eles fizeram foi pagar a nossa passagem para voltar para o Brasil. Uhum. E ainda falaram que foi muito. Como que foi a nossa fuga? A gente planejou 3 vezes a fuga. A primeira vez que a gente planejou a fuga foi no dia 1º de janeiro, só que a gente não fez a fuga porque tinha poucas pessoas. A segunda fuga que a gente tentou planejar foi no dia 28 de janeiro, que foi no Ano Novo Chinês. Eles tinham dado uma folga pra gente, mas não foi uma folga de verdade. A nossa folga a gente trabalhou das 5h30 até as meia-noite. E das meia-noite, a gente conseguiu descansar das meia-noite até as 5h30 da tarde do outro dia. Uhum. A gente não conseguiu descansar realmente, né? Porque a gente trabalhava durante dias por 17 horas. A terceira fuga ia acontecer entre o dia 4 e dia 5. Só que o que acontece? Eu contatei a Cíntia falou, Fê, tenta aguardar mais um pouco para tentar fazer essa fuga. Porque eu vou tentar colocar a minha equipe lá no lugar onde vocês vão tentar fazer a fuga, para estar dando todo o suporte para vocês, estar monitorando vocês. Uhum.
no momento da fuga. A fuga em si não foi concluída, não foi bem sucedida. Por quê? Porque para fazer essa fuga, nós tínhamos que escalar 3 montes, de 3 a 4 montes. Depois de escalar esse monte, a gente tinha que correr durante 2 quilômetros. Depois de correr os 2 quilômetros, a gente tinha que atravessar o rio. Foram um total de 60 pessoas que tentou fazer essa fuga. Só que todos nós fomos pegos. Eu fui pego enquanto eu escalava o primeiro monte. Quando eu cheguei no primeiro monte, eu fui pego pelo guarda. O guarda veio, olhou pra mim e falou, volta. E aí, nesse momento, eu já sabia que eu não ia dar certo. Eu fui lá, peguei e voltei. Mas no meio do caminho, espancaram a gente, deram cacetada na nossa cabeça também, bateram na minha cara, e isso eu tava algemado. Após eles pegarem a gente, eles levaram nós para um quarto. Nesse quarto tinha mais ou menos 15 pessoas, todos estavam presos, algemados, e após uns 45 minutos que pegaram todo mundo, o chefe de cada empresa entrou no quarto e espancou os funcionários. Você lembra como é que foi esse dia? Sim, eu não consegui ir muito longe, porque, como eu falei, dias antes eu sofri uma punição muito forte, então as minhas pernas estavam doendo muito, mas eu tinha que participar, porque eu não queria ficar ali. Corri da forma que eu pude, não consegui ir muito longe, eles me pegaram. Quando me colocou no quarto, eu fui um dos primeiros, se eu não me engano, pelo menos do meu quarto, eu e mais 2 colegas filipinos. E o chefe veio já, espancou a gente, um dos guardas me deu um tapa na cara, e eles estavam falando, a gente não entendia nada, porque aí eles já não estavam preocupados se a gente estava entendendo ou não, falava na língua deles. Depois chegou mais outras pessoas, eles vieram, espancaram de novo, tanto que em um dos meninos ele bateu muito forte na cabeça, começou a sangrar a cabeça dele. Depois de, eu não sei quanto tempo, algumas horas, chegou o pessoal do grupo Karen, e chegou, entrou no quarto e trancou a porta, e começou a conversar com a gente, perguntando o que tinha acontecido, que eles ficaram sabendo que tinha uma tentativa de fuga. Uma das filipinas, né, que era uma das que planejou a fuga, contou que nós éramos punidos todos os dias e que ela tinha provas. E eles falaram que iam tentar ajudar a gente, mas eles já tinham até uma lista de nomes para ajudar. Como a Cíntia estava em contato, né, então já estava em contato com eles, que não foi nem só o nosso complexo, foi vários complexos que eles conseguiram pegar a gente. As 260 pessoas não foi só lá do nosso complexo, foi de vários. E quando eles falaram que nós iríamos ser salvos, Mas vale lembrar que primeiro eles falaram que não sabia quando ia tentar resgatar a gente. Aí foi por volta de umas 4, 5 horas depois, eles voltaram e falaram que iam resgatar a gente. Sim. E até então, depois que eles foram falar com a gente, os chefes não puderam mais entrar. Alguns foram lá para contar quantas pessoas tinha, mas um dos guardas entrava junto, então eles não podiam fazer nada. E o pessoal começou a já ficar feliz, né? Porque eles falaram que a gente ia poder ir embora. Eu acreditei, mas eu tava naquela negação, porque eu já passei por tanta coisa. Eu falei assim, quando eu estiver lá fora, eu vou acreditar mais, porque tinha a possibilidade deles pegar a gente e mandar para um novo lugar. O que já tinha acontecido com outras pessoas. Então, quando foi, né, que eles foram pegar a gente, eu acho que foi no dia seguinte, já pela manhã, nós fomos separados por carros, e eles mandaram a gente para um abrigo próximo dali, em Mianmar ainda, e nós ficamos lá por 3 dias, até eles mandarem a gente para Tailândia, que tem aquele vídeo da gente passando a balsa, depois entrando no carro do exército. Não sei se você viu esse vídeo. Entendi. Então, o Exército Democrático Carimbudista, ele sabe da situação Sim. de tráfico humano que existe nessa região,
mas é tudo uma negociação para conseguir tirar algumas pessoas de lá. Vocês sabem de pessoas que ficaram no complexo ainda? Sim, sim. Ficaram 11 pessoas ainda no complexo da gente. Da nossa Da nossa empresa, empresa. né? E dos outros, E né, essa mais. semana a gente ficou sabendo que uma colega da gente também foi resgatada. Mas E ainda tem gente. ontem saiu uma notícia que eles conseguiram resgatar 7.000 pessoas. Nossa, que bom. Sim. A gente viu, né, pelo que foi veiculado na grande mídia, que cortaram a internet, cortaram o sinal de comunicação justamente para fazer essa brigada, né, para fazer uma zona de guerra, literalmente, para conseguir resgatar mais pessoas. Mas só para o nosso público em geral entender, desde 2021, em Mianmar, aconteceu um golpe militar. E por isso as regiões são separadas por exércitos civis, porque tá uma guerra civil lá, Sim. certo? Então, por não ter essa instabilidade governamental, esse grupo, que é o Exército Democrático Carimbudista, conseguiu, através de muita negociação e através também do incentivo da ONG de Êxodos, resgatar esses meninos, resgatar o Felipe, resgatar o Lucas e outras diversas pessoas que estavam nessas condições análogas à escravidão. Foi extremamente essencial a atuação da ONG, sim. né? Uhum. Demais, gente. A Cíntia, a gente conversou com ela também, ela contou e dava para ver o quão satisfeita que ela estava com o resultado do trabalho, mas ao mesmo tempo quantas outras pessoas ainda precisam ser salvas. Sim. E como a gente ainda precisa falar desse assunto mundo afora, que é extremamente Principalmente aqui no subnotificado. Brasil, que esse assunto não é falado. As pessoas hoje em dia pensam que isso só acontece em filme. Uhum. E cai a ficha só quando acontece realmente com alguém da família. Tanto que eu não sei o Lucas, mas eu já recebi bastante pessoas falando que eu tava mentindo, que as marcas dos meus machucados eram maquiagem. Você acredita? Gente. Você disse de marcas. Ou você tem marcas ainda de Sim, machucados? agora tá melhor, mas aqui mostra que Roxo. Essas marcas Isso. são da última vez, né, que eles foram com o que eles cacetete. espancaram a gente. Depois da fuga, eles foram e espancaram a gente. Vocês já passaram por algum médico para ver como que tá o estado de saúde? Sim, mas não foi intermediado pelo governo, tá bom? Já avisando. Teve uma emissora de TV que levou a gente para um hospital e foram eles que fizeram todo o processo também. Você já passou pela psiquiatria, não foi? Eu passei na psiquiatria nesse mesmo hospital. E ele falou que eu estou bem, mas que é importante fazer uma terapia, tanto não importa o que aconteça, qualquer pessoa é sempre bom conversar. Eu quero muito fazer, a gente tá conciliando horários também para eu começar. Entendi. E vocês sentem alguma sequela emocional depois de tudo que passou? Quando vocês vão dormir à noite, vocês deitam ali no travesseiro, vocês conseguem de fato relaxar e deixar esse passado sombrio para trás? Os primeiros dias eu tive muito medo de dormir. Eu acordava bastante no meio da noite. Hoje em dia eu tô conseguindo dormir melhor. Mas eu comecei a fazer terapia, né, com minha psicóloga também, e ela me diagnosticou com síndrome do pânico, por conta disso. Hoje em dia, quando eu tô em algum lugar e eu vejo muitas pessoas, eu começo a sentir falta de ar, eu começo a sentir sensação de desmaio, eu sinto que tem gente me perseguindo também. É complicado. Tô fazendo tratamento também para tentar controlar isso também. Entendi. Eu, nos primeiros dias, não estava conseguindo dormir no horário certo de dormir, que é à noite. Eu estava indo dormir de dia, eu acordo muito cedo, mas nos últimos dias agora eu já consegui me colocar no horário certo. Vou dormir entre 11 e meia-noite, mas eu também estou acordando muito cedo porque a gente tem os compromissos e eu simplesmente acordo, porque lá é 12 horas para frente, então enquanto aqui é dia, lá é noite, quando lá é noite, aqui é dia. Então, digamos que eu estava nesse jet lag, mas já consegui, eu consigo dormir. Eu fico pensando muito ainda, porque eu fiz amizade com quase todos da nossa empresa lá e eu sei que eles ainda estão lá, não sei o que
pode estar acontecendo com eles, que eles podem estar sendo punidos todos os dias. E tem algumas dessas pessoas que ainda estão lá, tentaram fugir com a gente e não foram resgatadas porque a empresa pegou e colocou de volta para trabalhar. E nós temos também um colega, o Fred, quando a gente foi resgatado pelo Grupo Karen, eles perguntaram quem gostaria de se voluntariar para estar ajudando a resgatar as outras pessoas. E o Fred, que é um amigo nosso keniano, ele ficou lá para ajudar as pessoas. Que demais. Que postura Sim. absurda. Inclusive, ele falava assim, ele já tinha morado na China por 4 anos. Não lembro se traficado, mas ele falou que conhecia muito esse tipo de chinês, essa máfia. Então, ele ficou mesmo para tentar acabar. E porque algum desses colegas meus são muito amigo dele, então ele quis ficar mais por salvar a eles e a todas as pessoas que ainda estão lá. Tomara que a gente tenha a oportunidade de conversar com o Fred também. Eu conversei com ele ontem. E ele ainda tá lá Sim, como ele tá disse lá. que tá. Então, lá é um trabalho no exército, né? A gente não pôde conversar muito porque ele não tem muito tempo. Sim. Mas ele tá já ajudando também no resgate das próximas vítimas também. Que bom. Vocês dizem que ele tá ajudando, ele tá junto, trabalhando junto Ele com o tá exército? dentro do Grupo Karen. Ai, que bom. Sim, ele Eles no deram- mesmo dia ele já apareceu com a roupa do exército. Tem um vídeo no TikTok, se eu não me engano, ou no TikTok ou no Facebook, que mostra ele cantando rap e com a roupa do exército do Grupo Karen. Que legal. Sim, Porque e lá antes da eles gente têm... sair, eles fizeram uma festinha de Sim. despedida. E Entendi. lá ele também vai ter todo o apoio também do exército Karen também. Eles dão um salário para ele também. Ele pode conversar com a família dele. Só que ele vai precisar ficar 1 ano e 6... um ano, se eu não me engano. 1 ano lá em Myanmar. Para estar conseguindo ajudar as vítimas também. Mas ele pode sair e voltar quantas vezes ele quiser. Não tem essa pressão de, você tem que ficar aqui dentro. Não. Ai, que bom, gente. Que bom. Nada como alguém que já esteve dentro para ajudar as pessoas que ainda estão lá, né? E eu queria entender como é que foi esse processo de sair de Myanmar, ir para a Tailândia e depois voltar ao Brasil. Então, até agora, eu não caiu a ficha ainda, sabe? Porque desde quando a gente chegou, a gente é muito atarefado, é muita entrevista, é muita gravação daqui, é muita gravação dali. Só que o sentimento que eu tenho agora é um sentimento bom de liberdade. É um sentimento que a gente não tinha lá, sabe? E poder ter esse sentimento é muito bom. Eu ainda tenho muito medo, porque não sei se a gente está realmente seguro, se eles estão vigiando a gente, mas eu sei que com o tempo isso vai passar. Eu penso assim também que foi um milagre, porque é muito difícil você entrar numa coisa assim e sair. Então, essa ajuda da ONG foi... A ONG foi essencial. Foi essencial e foi realmente um milagre a gente estar aqui agora sentado conversando com você, porque eu não imaginava mais isso. Eu imaginava que eu iria morrer ali. Ou tirar a minha vida, porque eu fiquei muito doente também. E eles nunca ligaram. Então, estar aqui agora me dá felicidade. Que bom ouvir isso, gente. Que bom que vocês voltaram seguros e em paz pra cá. Sim. Agora é um dia de cada vez, tentar combater esses fantasmas do passado e saberem que agora vocês estão num ambiente seguro, num ambiente familiar, com as famílias de vocês. Claro, a gente não pode deixar de viver, de viajar, conhecer outros países. Sim. Mas sempre com esse pé atrás, com essa cautela. Sim, com responsabilidade agora e pensar mais também, né? Analisar melhor. Muitas pessoas recebem propostas de trabalho do exterior. Eu queria que vocês falassem, deixassem uma mensagem para essas pessoas de como elas podem identificar possíveis indícios de tráfico humano, como elas podem se proteger para não cair nisso. Antes de tudo, procure mais informações sobre a empresa. Peça a localização exata de onde que a empresa fica. Procura no Google Maps, procura todo tipo de informação. Procura saber se a empresa é legalizada, procura
pede para fazer uma videochamada quando for fazer entrevista. Se não mandarem a localização ou não fizerem uma videochamada, desconfie. Porque com certeza você vai estar entrando num golpe. Uhum. Você tem alguma recomendação a mais? Sim, estar sempre ver bem antes, pedir maiores informações sobre a empresa, sobre as pessoas que estão lá. Mas, de uma forma ou de outra, eu sei que talvez pode parecer algo muito bom, porque para mim pareceu, e ainda mais que mexeu muito com os meus sonhos. Nós temos muitos jovens que querem ir para outros lugares, ter oportunidades, então eu peço para todo mundo ter sempre cautela e pensar, e é isso. Por mais que não seja muito debatido, Sim. a questão do tráfico humano é muito presente. Sim. E acontece muito. mais de 40 milhões de pessoas são traficadas todo ano no mundo inteiro. E Então, no Brasil também acontece muito demais, tráfico humano de demais. pessoas. Então, tomem cuidado. No Brasil, a maior índice de taxa de tráfico é sempre voltado ao trabalho, análogo à escravidão. Já no mundo é a questão do tráfico sexual, né, de mulheres, de crianças. Mas mesmo assim, tem que tomar muito cuidado. Meninos, eu agradeço demais por vocês terem vindo aqui e aberto o coração, contado pra gente essa história tão de luta, de superação e alertado outras pessoas para que elas possam se prevenir. Agradeço demais e muito bem, ainda bem que vocês estão bem aqui. Agradecemos todos a ONG de Êxodos Road. Obrigado, o trabalho da Cíntia, que foi fenomenal, da Rebeca também. Agradeço demais, gente. Muito obrigada. Nós que agradecemos.